Olá pessoal, aqui é a professora Cristiane. O que nós iremos estudar hoje? As orações subordinadas adverbiais. Então, antes recapitulando aquilo que nós estudamos nas orações antigas, nas orações anteriores que nós vimos, só recapitulando, o que é oração? Oração é uma frase com verbo ou uma locução verbal. Subordinada é aquela justamente que tem uma relação de dependência entre uma e outra, e as adverbiais são aquelas que têm as funções características, dos adjuntos adverbiais ou o advérbio simples, não é isso? Então, as orações que mantêm relação de dependência sintática e semântica entre entre a oração subordinada e a oração principal. Isso que é uma oração subordinada, só para relembrar. Aí eu coloquei um exemplo aí. Eu tenho dúvida de que o prazo seja prorrogado. Então, a oração principal, eu tenho dúvida, ela precisa de um complemento aí. A gente percebe, essa daí não é uma oração adverbial, e sim uma oração subordinada substantiva. Então, ela apresenta justamente essa relação de subordinação entre uma e outra, para que vocês para que fique tudo bem claro a relação de dependência entre uma e outra, tá certo? Aí vamos começar as orações adverbiais. Então, a oração adverbial é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como uma adjunta adverbial. Aí olha o exemplo de um período simples, uma oração absoluta que eu coloquei aí. Todos chegaram agora, então todos é o meu sujeito, chegar é um verbo intransitivo, então ele não precisa de complemento, e a oração e o agora é justamente o meu adjunto adverbial de tempo, Aí, seguindo um pouquinho mais, nós temos o seguinte: o adjunto adverbial ele vai ser constituído por uma oração inteira, como no caso que segue. Aí, olha o exemplo ali que eu coloquei para completar aquela primeira oração lá de cima do período simples, a oração absoluta, Que está aqui, todos chegaram agora. Todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Então, quando a cerimônia estava começando, é justamente a minha oração subordinada adverbial que está indicando a circunstância de tempo. Então, ela é uma temporal, tá certo? Aí vamos ir adiante porque para a classificação de cada uma. E só lembrando, há 9 classificações das orações adverbiais. São 9 classificações, mas o interessante é que vocês não fiquem memorizando conjunções, e sim percebam a circunstância expressa por ela, porque existem algumas que ficam que tem a mesma conjunção, e a conjunção tem várias classificações, tem tem valores diferentes, Então tem que ficar atenta a isso, tá certo? Então vamos lá, seguir adiante. A oração subordinada causal é aquela que indica a causa. Essa causa deve ser entendida como um motivo, tá? Então, causa aí, neste caso, deve ser entendido como um motivo de acontecer alguma coisa. Então, eu não fui trabalhar porque estava doente. Então, qual o motivo de eu não ter ido trabalhar? Justamente o fato de estar doente. Aí vamos ver os exemplos. A sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. Então, o motivo da suspensão, da sessão ter sido suspensa foi a falta de energia elétrica. Olha o segundo exemplo. Como estive doente, faltei. Então, percebam que o como ele apresenta mais de uma classificação. Ele pode ser conformativo, pode ser comparativo e pode ser causal. Então, ele tem 3 classificações possíveis, Então, perceba que quando o como ele é causal, eu posso substituí-lo tranquilamente pelo porquê. Então, porque estive doente, faltei. Faltei porque estive doente. Então, estou dando justamente o motivo de ter faltado, tá certo? Aí eu coloquei aí as principais conjunções: porque, pois, por quanto, como, que equivale ao porquê, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, o como, Então, ficar atento aí. Aí observem esse quadrinho aí, essa tirinha. Eu como demais porque estou deprimido. Estou deprimido porque como demais. Então percebam aí que está justamente dando a ideia de causa, Percebam que o como ali, em ambos os casos, ele é o verbo comer aí que está sendo empregado. Mas a conjunção aí é o porquê. Então, porquê tá mostrando o motivo dele comer demais, tá? Aí a segunda é a consecutiva, ela vai indicar sempre uma consequência, tá?
Então, falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Então, percebam que normalmente na oração principal, quando apresenta a conjunção que, normalmente ele vem precedido de tão, tal, tanto, tamanho. Então, ele vai vir sempre com um termo que o identifica. Então, fica mais fácil perceber isso. E sempre vai haver essa relação de consequência dentro dessa oração consecutiva, tá certo? Sempre. Aí olha o quadrinho aí. Te amo tanto que às vezes parece que vou explodir. Aí percebam, foi a coisa mais linda que já fizeram por mim. Então, vejam que tenho tanto na minha oração ali e tem o que também, percebam isso. Te amo tanto que às vezes parece que vou explodir. Então eu tenho justamente uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá dando a consequência ali do excesso de amor dessa criatura, né? As condicionais, elas vão indicar sempre condição. Olha aí, percebam aí, elas vão sempre indicar condição. Se estiver chovendo, não irei à praia. Então, coloquei uma condição. Se estiver sol, eu vou. Se não estiver, então a condição é não estar chovendo, né? Então, aqui, a oração adverbial condicional manifesta uma condição sobre a qual se efetua o processo expresso pelo verbo da oração principal. Torcerei pelo seu time caso o seu não classifique. Tá certo? Então perceba aí que o caso é o ser, né? Torcerei pelo seu time se o seu não se classificar. Iremos ao clube desde que faça sol. Iremos ao clube se fizer sol. Perceba que aí tem um desde que. O desde que também pode ser temporal, né? Aí eu tenho que perceber que o desde que ele é condicional se eu puder substituí-lo pelo ser. Então, iremos ao clube se fizer sol. Então, eu tenho que ficar atento com essas coisinhas aí. Aí, olha o exemplo que eu coloquei ali. Olá, querido amigo. Se você fica feliz, eu fico feliz. Se você fica triste, eu fico triste. Então, por favor, fique rico. Então, aí nesse caso, ela está colocando o Piu-Piu está colocando várias condições para para o amigo, né? Agora, a adverbial concessiva, ela vai indicar concessão. O que é concessão aí neste caso? É conceder, é abrir uma exceção dentro de algo, tá? Na verdade, ela fica muito parecida, ela é muito parecida com as adverbiais, com as coordenadas adversativas. Normalmente ela dá uma ideia oposta. E olha a definição dela. Oração subordinada adverbial concessiva concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso pelo verbo da oração principal. Então ela tem uma condição contrária. Olha só, vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, se ele era mais forte, havia uma grande possibilidade de haver perda, né? Para que se perdesse, né? Então, mas aconteceu justamente o contrário, eles conseguiram ganhar. Ainda que faça sol, iremos ao clube. Mesmo que chova, iremos ao clube. Então, quais são as principais conjunções das concessivas que indicam concessão, uma contrariedade, uma condição contrária? Embora, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que, apesar que. Então, todas elas irão indicar concessão, tá certo? Aí, logo em seguida, eu coloquei as conformativas, que elas vão indicar conformidade. Tá? Elas vão estabelecer uma relação de adequação ou conformidade com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Aí olha o exemplo. Tudo ocorreu como estava previsto. Percebo que novamente aparece a conjunção como. O que é essa conjunção como aí? Como é que eu vou saber lá se ela realmente é uma conformativa? Porque eu posso substituí-la pela conjunção conforme. Tudo ocorreu conforme estava previsto. Então, essa relação de conformidade é justamente esse processo que a pessoa está em comum acordo com a outra. Então, está acontecendo. Então, por exemplo, eu fiz tudo conforme ou tudo como meu patrão mandou. Então, automaticamente eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa, porque está indicando conformidade. Tá certo? Aí olha as principais conjunções: conforme, quando, como, segundo, consoante. E assim segue a carruagem. As comparativas, elas vão estabelecer uma relação de comparação. E percebam que normalmente as comparativas, elas apresentam o verbo elíptico.
E o que é um verbo elíptico, né, no caso? Na verdade, pode ser qualquer palavra elíptica, mas neste caso vai ser um verbo, tá? Então, o verbo é quando ele não aparece, porque ele não vai fazer falta. E já que eu estou comparando, a coisa que foi feita na primeira oração será a mesma coisa efetuada na segunda oração. Então, por isso que em muitos casos, nas orações comparativas não há essa conjunção, esse verbo aí dentro, tá? Então, vamos lá. Recebeu a todos como um anfitrião. Então, recebeu a todos como um anfitrião receberia, né? Então, o verbo está elíptico, ele não está ali dentro. E percebo que, novamente, eu tenho a conjunção como aí, né? Eu tenho a conjunção como. Então, percebo que já é a terceira classificação do como. Ele é causal, ele é conformativa, né? Ele é uma conjunção conformativa e ele é uma conjunção comparativa também. Então, tem que ficar atento a ele. Aí, eu posso substituir este como pelo igual a. Recebeu a todos igual a um anfitrião, tá certo? Aí, na final, essa final ela deve ser entendida, essa conjunção aí, essa oração deve ser entendida como o objetivo, tá? Como o objetivo da pessoa. Então, a oração subordinada adverbial final, ela vai indicar a finalidade para a qual se destina o processo do verbo da oração principal. Os índios usavam as armas para que não invadissem suas terras. Então, qual era o objetivo de se usar armas? Justamente a não invasão das terras, para a proteção das terras, né? O técnico escalou Ronaldo a fim de que vencesse o jogo. Então, aí é a mesma coisa, acontece a mesma coisa, né? Ela está dando justamente o objetivo. Os alunos estudavam para que pudessem ser aprovados no concurso. Então, era o objetivo dos alunos. Tá? E quais são as principais conjunções? Para que, a fim de que, tá? Tudo bem? Então, na questão, na próxima, que são justamente as temporais, elas vão indicar tempo. Então, são muito tranquilas. Elas vão demarcar em que tempo ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Todos fugiam para o abrigo quando soava o alarme. Então, quando soava o alarme é a minha oração subordinada adverbial temporal. Aí, a chuva tornou-se mais forte assim que chegamos ao litoral. As principais conjunções quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que. Percebam que agora tem o desde que de novo. Tá? Então, lá nas condicionais também tem o desde que. Então, desde que na temporal, ele só vai ser empregado quando tiver a ideia de tempo mesmo, tá certo? Desde que chegou, não mexeu em nada na casa, tá certo? Desde que chegou, não mexeu nada na casa. Então, tem uma temporal e não condicional. E não condicional. Aí, a seguir, nós temos as proporcionais, que elas vão justamente estabelecer uma relação de proporcionalidade com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Elas vão mostrar uma ideia de quantidade, elas meio que quantificam algo. Então, quais são as principais conjunções? À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Então, aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Então, essas são muito tranquilas porque elas vão sempre dar essa ideia. E observem o exemplo aqui, ó. À medida que vou amadurecendo, presto menos atenção ao que os homens dizem, simplesmente o que vejo que fazem, né? Então, nessa frase aí, ele está mostrando a proporção à medida que vou amadurecendo, né? Então, tem uma proporcional. Aí, a seguir, nós temos nós temos justamente algumas observações para que vocês percebam que as orações subordinadas adverbiais, elas podem vir antes, no meio ou depois da oração principal. Então, elas são muito maleáveis da mesma forma que os adjuntos adverbiais e os advérbios, né? Então, eles podem vir em qualquer local da frase, sem qualquer tipo de problema ou sem comprometer o que a frase está querendo passar. Então, olha só o exemplo. Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra. É pouco provável, embora possível, uma terceira guerra. É pouco provável uma terceira guerra, embora seja possível. Tá certo? Então, vejam que aí não influencia. E percebam que nesses casos é preciso empregar as vírgulas, tá? Aí o uso da vírgula, olha só que legal.
O uso da vírgula entre a oração principal e a subordinada adverbial. Olha, nem sempre é obrigatório, mas quando a oração subordinada vem na frente, normalmente há a obrigatoriedade de se empregar. Agora, quando é o contrário, não há tanta necessidade assim. Eu posso utilizar ou não utilizar, porque não vai fazer muita diferença não. Se a oração subordinada adverbial vier depois da principal, pode-se dispensar a vírgula. Então, se a oração subordinada adverbial vier depois da principal, eu posso dispensar. Então, eu coloco primeiro a oração principal e depois a minha subordinada. Então, neste caso, eu emprego a vírgula se eu desejar empregar. Aí, vamos lá para essa atividade aqui, que é bem interessante. Olha só a frase. Aí está mostrando como, né? A forma como o como se apresenta dentro da frase. Como estou aqui, vou dizer uma coisa. Então, percebam que esse como aí, ele está justamente indicando a causa, né? Ele está indicando a causa. Porque estou aqui, vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma coisa porque estou aqui. Então, eu fiz a substituição do como pelo porquê, encaixou, sei que é causal. Como eu avisei no primeiro quadrinho, agora vou dizer. Aí percebam aí que ele está indicando o quê? Conformidade. Conforme eu avisei no primeiro quadrinho, agora vou dizer, tá? Putz, esse cara fala como um papagaio. Então esse como aí tá o quê? Tá comparando, né, o cachorrinho, né, a um papagaio. Então aí fica bem evidente e percebo que o verbo também está elíptico. Ele não aparece não aparece na frase, tá? Aí coloquei uns exercícios. Vamos lá ver os exercícios? Olhem só. Classifique as orações subordinadas adverbiais. Você será aprovado porque estudou muito. Então, porque estudou muito, ela está indicando o quê? O porquê está indicando justamente aí, nesse caso, o motivo, né, dele ter estudado, dele ser aprovado. Então, eu tenho uma causal. Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. Está indicando o quê? A consequência do bom comportamento. Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. Então, se necessitar de mais informações, envie um e-mail para o responsável. Então, sei que ela é condicional. Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. Então, aí está indicando o quê? Ela foi aprovada mesmo não estudando muito. Veja que se ela, né? Ela foi aprovada mesmo não estudando muito, então tem uma concessiva. E afinal, a concessiva. E a letra E, compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. Então, a fim de que pudéssemos viajar logo está indicando finalidade, tá? Ela é uma final. Então, olha só, gente, vamos ver as respostas e eu espero que vocês tenham conseguido entender, tenha ficado bem claro. Qualquer coisa vocês sabem onde me encontrar, basta dizer e até a próxima, gente. Tchau!